dizendo aí de onde é que vocês são. Já estamos com o Brasil todo aí. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a doutora Flávia. E a gente vai estar falando... Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos entrando. Estamos aguardando a doutora Flávia, que vai entrar. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, super atual, né? A doação das empresas de setor privado dentro, né, desse Covid, mas num parâmetro muito mais amplo, que é a iniciativa privada e as doações para o terceiro setor. Então, quais implicações legais disso, né? Eu imagino que vocês possam ter diversos clientes. Lisboa, Portugal. Oi, Luiz. Seja bem-vindo. Eu imagino que vocês possam ter vários clientes, né? Vocês como advogados, ou aí possam ter donos de empresa, que de fato... Pronto. A gente já está com a nossa convidada aqui, deixa eu falar com ela. Bom dia, bom dia. De onde é que vocês são aí? Já vi Curitiba, Portugal, Lisboa, Salvador. O pessoal de São Paulo já tá aí? Bom dia. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a doação de empresas privadas para o terceiro setor, quais as implicações legais, né? Essa é uma política que está acontecendo de diversas empresas, desde bancos, dos maiores bancos do país, até pequenas empresas também estão fazendo suas doações, e isso é um assunto muito importante, né? Em meio à pandemia, principalmente, isso veio muito mais à tona. Bom dia, pessoal de Rondônia, Salvador, Fortaleza, Pernambuco. Salvador, a cidade mais bonita. Eu hei de concordar, como boa baiana. Olha o Cadu aí, entrou já. Divinópolis, Minas Gerais. Bom dia, bom dia. Estamos aqui tentando conectar com a doutora Flávia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Juiz de Fora, Ceará. Não vi ninguém do norte aqui ainda, hein? Oliveira.
Bom dia, pessoal. Aí, pronto. Doutora Flávia. Pronto, finalmente. É assim mesmo, a gente vai ajustando aqui, a tecnologia vai ajudando a gente e a gente vai se ajustando à tecnologia. Nossa. Muito bom Ah, dia. bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Tiziana. É um prazer estar aqui para falar de um tema que, para mim, é muito caro, que são as doações nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Sim, não, total. Quando eu estava conversando ontem, né, sobre o tema, sobre o assunto, pesquisando um pouco mais para entender, que eu vi o mundo que tem, né, ao redor disso e todas as implicações e principalmente o como fazer isso, né, é algo que a gente vai tratar hoje. Então, eu queria chamar a atenção de todo mundo que está assistindo, ainda que você não seja um empresário, né, a gente tem muitos advogados aqui, vocês podem ter clientes que tenham essas dúvidas, tá? E a doutora Flávia vai sanar muitas dessas dúvidas, desse como, das implicações legais disso. Ou se você é um empresário, né? Não importa o tamanho da sua empresa, existe uma forma correta de fazer esse tipo de doação, né? Não é uma coisa simples, não é simplesmente uma transferência de dinheiro que vai de uma conta para outra ou de recursos que vai de uma conta para outra. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso, tá? E eu espero que quem esteja assistindo ao vivo ou quem vai assistir nossa live gravada depois, que vai ficar disponível aqui, né? Como sempre no nosso Instagram, possa sanar essas dúvidas e possa entender um pouco mais sobre essa área de doação de empresas privadas, né, para o terceiro setor. Flávia, eu queria começar pelo básico, né, para a gente tentar entender esse panorama, o que é que pode ser doado, né, como e para quem. Então, queria que você desse um overview desse tema para que as pessoas possam entender melhor. Tá. Só completando um pouquinho, acho que além de ser advogado e empresário, acho que pode ser também pessoa física, pura e simplesmente, né? Sim, Porque nesse momento tão difícil, acho que todo mundo está sendo chamado de alguma forma a ter um ato de solidariedade, né? E não importa se você tem verdade. R$ 1 ou R$ 1 milhão, a contribuição de cada um é importante, né? Então Sim, eu também acredito muito no modelo das pequenas doações. A gente vai poder falar sobre isso mais para frente, de técnicas de como muitas organizações sem fins lucrativos até têm uma forma de financiamento que é muito interessante de pequenas doações, porque de real em real, quando a gente olha, a gente tem milhares de reais para sim, ajudar uma causa, né? Então, verdade. assim, o que você perguntou, né? Como que pode, o que pode doar, como se realiza uma doação? A doação é um ato unilateral de vontade, né? Por aquilo que tem lá no Código Civil, que se manifesta por meio de um contrato. E a gente pode doar tanto recursos financeiros quanto bens, né? Então, agora na Covid tem várias campanhas de doar EPIs, cestas Sim, básicas, como doações em dinheiro, né? Essas doações elas podem ser feitas diretamente, né, de empresas ou pessoas físicas para organizações sem fins lucrativos e também para o poder público, ou elas podem ser feitas, ou até diretamente para as pessoas físicas, ou elas podem ser feitas em projetos. Então, aqui, agora, durante a pandemia, né, que a gente tem visto muito? Uma série de projetos de formas muito sim, diferentes, né? Então, doe por meio de uma live, doe por meio de um clique na internet, doe para projeto tal, doe para o Hospital das Clínicas diretamente, doe para uma ONG que vai distribuir cestas básicas numa comunidade. Então, assim, você tem uma série de projetos e de formas de realizar essas doações e que tem, sim, todas elas, vamos dizer, implicações jurídicas, né? sim, sim. A primeira delas, que eu diria, que eu acho importante todo mundo observar, aqui em São Paulo, isso acaba não impactando tanto doações abaixo de R$ 68 mil, por exemplo, é a questão tributária. Se você tem ou não incidência de um imposto, que é o imposto sobre doação. Aqui no Sim. Brasil, a gente tributa a doação. E é um imposto estadual. Então, assim, na verdade, nós temos
27 legislações sobre o imposto sobre doações. Aqui em São Paulo ele tem um apelido que é o ITCMD. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o apelido dele é ITD, que é Imposto sobre Doações. Sim. E varia, né? As siglas vão variar de estado para estado. Então, você imagina num projeto de doações que é nacional, a preocupação que as pessoas têm que ter do imposto sobre doação da pessoa que está no Amazonas e quer doar para uma organização que está em São Paulo. O outro que está em São Paulo quer doar para uma organização no Mato Grosso. O do Mato Grosso quer doar para uma entidade no Recife. E assim, ou a entidade, vamos dizer que é uma organização sem fins lucrativos que pensou o projeto, tem sede em São Paulo, mas ela está captando recursos para o Brasil inteiro. Então, todo mundo que doa para o CNPJ, cuja sede é em São Paulo, e ela vai distribuir para a região Norte, Nordeste, Sul e outros estados do Sudeste. Fala assim, meu Deus, eu tenho que olhar a legislação do ITCMD de todos esses estados para ver se eu tenho impacto? Sim. Caramba. Sim. Tem que olhar a legislação de todos esses estados para ver se a gente tem impacto. Como funciona? Regra geral, né, o ITCMD tem uma alíquota muito semelhante nos estados, que normalmente é 4%. Mas ela pode ser até 8%. É isso que está estabelecido hoje na legislação. Então, alguns poucos estados têm uma variação de alíquota, mas regra geral, ela está em torno aí de 4%. Então, se a gente for pensar, não é um valor muito expressivo, mas é um recurso que não chega na ponta. Né? Quando você está falando de uma doação pequena, vamos dizer assim, até R$100, a cada R$100 doados, vamos fixar assim, 96 vão chegar na ponta e 4 vão ser de imposto. Então, se você começa a aumentar esse valor, sim, ele começa a ser expressivo. Sim. Quando você está fazendo uma campanha que capta microdoações, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que era responsável por uma campanha que capta de R$1 até que conseguiu captar de R$1 a R$150 mil. Então, assim, imagina você ter que pensar na logística do imposto. Nossa. Quando você faz uma microdoação de R$1. Sim. Né? Mas aí a gente não precisa se preocupar, porque o risco é baixíssimo. De fato, o risco é baixíssimo. Mas daí a não se preocupar é um outro ponto. Acho que a gente sempre, quando vai pensar na estruturação de um projeto de captação de doações pelo Brasil, por exemplo, a gente tem que pensar nesse aspecto. Né? Será que isso vai impactar ou não? Ou isso vai trazer um risco maior para o projeto ou para quem está doando? Talvez para quem esteja doando pequenas quantias, isso não traga nenhum risco. Mas o projeto em si, no final do dia, quando ele tem que fazer toda a prestação de contas, etc. e tal, será que ele vai estar exposto a um risco? Né? Será que essa organização que pensou no projeto estará exposta a um risco? É muito interessante você citar isso, porque quando a gente pensa, né? Eu, por exemplo, estou de fora, eu pensaria, né? Na empresa que está sendo beneficiada, né, na ONG, não sei, na instituição ali sem fins lucrativos, e pensaria nas pessoas, mas eu não estava no meu radar pensar nesse interlocutor, né, que na verdade é quem mais precisa estar atento aos impactos legais, né? Então é quem ali vai estar orquestrando, né, essa transferência de recursos. Então eu consigo imaginar, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por exemplo, nessas lives que estão tendo, né, agora a de Sandy Júnior bateu, a Casas Bahia gerou para 1 milhão, 1.000 toneladas, né? Foi isso? 1 milhão de toneladas, 1.000 toneladas. E aí eles conseguiram 256 toneladas, 300 toneladas de Brasil inteiro, né? Primeiro. Então eram os próprios consumidores ali usando o QR Code e transferindo dinheiro pela plataforma do PicPay. O que acontece com esse recurso é que esse recurso ele é alocado em uma conta, né, em um só lugar, e aí a tributação é só desse lugar. Como é que acontece quando é realmente o Brasil inteiro doando? Como é que acontece essa transação? Bom, num primeiro momento, eu diria que você coloca todo o dinheiro numa conta só. Não significa que neste caso específico dessa live que teve da Sandy Júnior foi assim. Mas o que a gente tem visto
né, o que a experiência tem mostrado para a gente nessas últimas semanas é que essas lives têm esse prestador de serviço, que é a empresa que é o meio de pagamento, tipo essa PicPay ou pode ser qualquer outra. Essas empresas, elas não estão fazendo uma cobrança por esse serviço, de regra geral, então tem uma doação também dessas empresas, porque se tiver uma cobrança desse serviço, a gente tem, além do ITCMD, a gente tem o ISS nessa operação, que é o Imposto sobre Serviço. Sim. Então, vamos E aí dizer, você doou 100, vai, um pedacinho pode ir para o ITCMD e outro pedacinho vai para o ISS, porque, às vezes, né, na estruturação da live, você não conseguiu um parceiro para fazer essa estruturação financeira, né, a segregação da conta, o ajuste ali, né, quando você faz todo um movimento online, você não conseguiu um parceiro que falou assim, tá bom, eu topo, eu vou fazer de maneira gratuita. Muitos já estão fazendo e às vezes eles já estão até, chegaram num ponto, ó, a gente aceita fazer 10 lives gratuitamente, mas da 11ª para frente a gente não consegue suportar. Pode acontecer. Então, num primeiro momento, eu diria, você tem o prestador de serviço, que normalmente é também um parceiro do projeto e que não está cobrando por isso. Então, ele organiza tudo isso, e o dinheiro passa, né? Passa por ele. Sim. Para ir para, vamos dizer, para a conta da organização, que é, na verdade, a entidade que... Como que funciona, até dando um passo para trás, como que funciona até a tributação do ITCMD? Isso é super importante. Quem paga é o donatário. Né? Quem que é o donatário? Quem recebe a doação. Nos casos agora das campanhas da Covid... Quando a gente tem uma organização sem fins lucrativos organizando a campanha e que recebe todas as doações do Brasil inteiro, quem tem que pagar o ITCMD é a entidade. Então é importante que essa entidade tenha um caixa reservado para isso, né? Ou ela tem um caixa reservado para isso, ou ela tem... Os estados, de uma maneira geral, e aí eu tô falando, como eu estou aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo e o Rio de Janeiro, que é uma realidade que eu também conheço, tem um procedimento de reconhecimento de imunidade ou isenção do ITCMD. As entidades que têm o reconhecimento de imunidade e isenção aqui no estado de São Paulo não vão pagar. Sim. Vão receber, né, o recurso, elas têm a garantia, tem lá o certificado bonitinho de imunidade. Se ela tiver aqui, né, for questionada pelo poder público alguma coisa, ela fala assim, ó, não recolhi porque está aqui, eu tenho reconhecimento de imunidade. E no Rio de Janeiro, no último dia 16, teve um decreto do governador atestando, né, que a lei e que o reconhecimento, né, de imunidade que está previsto na lei tem um efeito declaratório. Então, que as organizações não precisam pedir previamente o reconhecimento de imunidade e isenção. Elas podem fazer isso a qualquer tempo. Sim. Isso foi super bom, veio no meio agora da pandemia, então isso traz um alento para quem está na organização dos projetos. Total. E com medo, porque o que acontece? Você recebe doações, né? Como eu estava falando desse projeto que eu estava conversando ontem, que é o pessoal do Vem Pra Guerra. Você recebe doação de R$10, que o impacto, 4% de R$10 é nada, praticamente, né? Sim. E ele comentou, eu recebi doação de R$1, e de R$1, então. Então, esse aí é imaterial, você não vai se preocupar com o ITCMD incidente sobre essa doação de provavelmente uma pessoa física. Mas ele recebeu doação de empresas também, de R$100 mil, R$150 mil. E aí? Né? Aí já não é um valor que você não se preocupa. Então, se você não tem a questão do ITCMD regularizada, quem pode sofrer um questionamento do fisco no final do dia é a entidade que está organizando toda a campanha. Né? Muito importante mesmo você traga isso. Teve um usuário que perguntou aqui agora, né? Imunidade não seria constitucional, né? Então, como que se configura isso? Não sei se ele colocou como uma afirmação ou como uma pergunta, né? Esse lance da imunidade tributária que você citou aí. Isso é constitucional? É inconstitucional? Como se configura isso, né, para essas associações sem fins lucrativos? Então, na verdade, ele está certo. Ela é constitucional. Acontece que cada estado tem a sua lei
de imposto sobre doação. Elas seriam inconstitucionais? Seriam, se a gente tivesse uma declaração de inconstitucionalidade em relação a cada uma das leis sobre imposto sobre doação nos estados. Então, assim, no escritório, a gente tem ações pedindo o reconhecimento de imunidade, porque direto, com base no artigo 150 da Constituição Federal, 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, mas, assim, a gente teve que entrar na justiça, sem o procedimento administrativo existente aqui no estado de São Paulo. A gente tinha a mesma coisa no Rio de Janeiro. Só que a gente teve que entrar com uma medida judicial. Por quê? Porque nunca ninguém entrou com uma medida para pedir a inconstitucionalidade da lei em relação a esse aspecto. Então, claro, os estados eles podem ter as suas leis ordinárias para regulamentar, né, o dispositivo constitucional, desde que eles estejam no limite daquilo que prevê a Constituição, mas não pedindo o reconhecimento prévio da imunidade para que a organização não recolha. Mas muitas vezes, o que acontece no mundo aí do terceiro setor, né, das organizações sem fins lucrativos? A gente tem organizações que têm muitos recursos e que, portanto, conseguem arcar com essas despesas, até dos procedimentos administrativos e, eventualmente, até judicializar um caso como esse. Mas tem uma série de organizações no Brasil, né, que não conseguem acessar. Total. Porque tem um custo essa demanda, né? Não, além do custo dos honorários advocatícios e tudo mais, tem o custo da demanda em si. Uma demanda tributária, ela demora 8, 9 anos para terminar. Então, e ter uma pessoa para tocar isso, né? Para levar isso à frente. Né? Da pessoa também. E nem sempre as organizações conseguem um serviço jurídico pro bono para tocar uma demanda de tão longo prazo. Sim. Né? Não, 9 anos realmente é muito tempo. E o que a gente encara mesmo, né? Eu sou voluntária da Teto Brasil, né? Então, já tem aí uns 4, 5 anos que eu atuo junto com eles e tudo mais. E tem toda uma burocracia sempre, né? Em relação a várias outras coisas. Mas quando a gente vai lá na ponta, né? Para a atividade fim daquela organização, então, quando há uma doação, é uma doação para que essa instituição possa realizar algumas atividades, né, que tenham impacto social. Quando você vai lá na ponta, que você vê a dificuldade que é conseguir pessoas, né, voluntários para estarem na parte administrativa, conseguir voluntários para estarem na parte de gestão, conseguir voluntários para estarem na ponta, e quando você vai priorizar esses voluntários, você vai colocar um voluntário na ponta, né, gerando impacto, ou se precavendo de questões legais. Então, o que acontece mais no Brasil é isso. Abrir mão, né? No caso da Teto, não, porque a Teto tem toda uma organização, né? É uma organização social, então tem toda essa organização, mas o que eu quis comparar é uma grande organização, né? Em relação a talvez uma ONG que acabou de ser criada, né? Então a gente tem esses dois tipos de instituições no Brasil. Isso, para mim, é muito importante que a gente entenda a dimensão do país, né? Então a gente tem o Itaú, né, que fez uma doação de 1 bi aí para fundos de saúde, e a gente tem também uma micro e pequena empresa ou uma pessoa física que pode doar. A gente tem uma Teto, né, que é organizada, que tem as pessoas responsáveis para determinadas coisas, e a gente tem, às vezes, uma ONG de meio ambiente, né, que é completamente informal e precisa do recurso do mesmo jeito. Né? Exatamente. Então, é um país muito plural nesse lance da territorialidade. Então, eu acho que você abordou bem já esse aspecto do tributário, né? E que para mim foi bastante surpreendente ver que, de fato, o país ele não está preparado para a própria pluralidade, né? Quando a gente para entender que cada um tem sua legislação e que pode variar a alíquota, né? Então, não é um país que tem uma malha preparada para receber, né? E para fazer esse tipo de doação. Tem algum lugar do mundo que vocês sabem que tem um case legal, o país tal, ele tem toda uma infraestrutura melhor em termos de legislação para a doação entre os empresários do terceiro setor? Acho que assim, os países que a gente pode dizer que são benchmark nesse aspecto, Estados Unidos, Inglaterra, mas eles também têm uma tributação sobre herança que é muito alta, né? Sim. Então tem toda a questão
as pessoas doam porque também, se elas não doarem, elas terão uma tributação de herança Sim. muito maior. O que veio primeiro? Eu acho que, na verdade, tem uma outra formação de sociedade lá, tem uma cultura de doação muito forte, talvez o aspecto tributário tenha impulsionado essa cultura de doação. Mas eles são muito colaborativos. Eu acho que assim, o que a gente percebeu no Brasil nessas últimas 3, 4 semanas é que o brasileiro também é colaborativo, né? Muito. A gente muito se fala no terceiro setor que a gente não tem cultura de doação, mas no momento que a gente precisou organizar, né, essa cultura de doação, ela apareceu, assim. Tanto é, tem uma organização sem fins lucrativos que chama BCR, que montou um demonstrativo de doações muito bacana. É a bcr.org.br, eles estão de parabéns em relação a isso. O último dia que eu entrei foi ontem, e eles já tinham computado 3 bilhões e 200 milhões de reais em doações. Caramba! E isso eles começaram a computar isso na segunda semana de março. Então, assim, dizer que o brasileiro também não doa, talvez ele tenha sido motivado por uma crise que está batendo em todas as nossas portas. Mas vamos manter, como que a gente vai manter isso pós-crise? Né? O que você Sim. falou, a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil de organizações que não têm estrutura nenhuma e que precisam realizar o seu trabalho, e de organizações, muitas delas que têm estrutura, mas que precisam de recursos para fazer coisas assim, para mudar a educação no Brasil, para fazer pesquisa e ciência para os próximos 10 anos, que outras pandemias virão por aí, para ter condições da gente apoiar o SUS, para que a gente tenha uma saúde que atenda a população brasileira minimamente, né, sem risco de não ter equipamento de proteção, sem o risco de não ter um médico que está com receio de entrar no pronto atendimento porque ele não tem o equipamento adequado para atender. E a gente não ter o leito de UTI, a gente não ter os apetrechos todos que são necessários. Então, assim, claro, o terceiro setor em si, ele é muito diverso. E essa é uma riqueza. Então, pós-pandemia, o que a gente precisa aproveitar disso que foi gerado nesse momento tão bacana, né? Dessas campanhas todas e das pessoas doando. Aquele que doou para a campanha da Covid, que ele continue doando. O limite dele é R$1, R$1 por mês. Ok, continua doando para aquilo que você acredita, R$1 por mês. Se você acha que o seu real vai ser bem aplicado numa campanha, numa entidade de educação, faça isso. Né? Essa entidade de educação vai organizar a forma como ela vai estruturar essas doações e elas serão muito bem-vindas, elas vão chegar na ponta. E aí eu chego num outro aspecto que eu acho importante da gente falar, né? Que quais são os cuidados que as pessoas físicas ou as empresas têm que se preocupar ao fazerem as doações, principalmente agora, né? Nesse Sim. momento de coronavírus, que está todo mundo sendo bombardilhado com N oportunidades de doação. O que você tem que olhar? Né? O que é importante de olhar? Se a pessoa física ou a empresa estão fazendo uma doação para uma organização sem fins lucrativos, procura saber sobre essa organização. Procura saber coisas simples que qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa física pode fazer. Sim. Vê se essa organização... Exatamente. Entra no site, vê se ela tem Instagram, se o site tem o estatuto social, se tem a composição do conselho, da diretoria, quais são os projetos que essa organização está fazendo. Se você, né, consegue contratar um serviço ou tem um advogado que possa olhar, ainda que de maneira gratuita para você, coisas mais jurídicas, peça para ele olhar o CNPJ, vê se o CNPJ está em ordem, vê se os documentos societários estão em ordem. Isso é importante. Isso vale para a empresa também que está fazendo a doação, né? Então, normalmente as empresas fazem doações maiores, né? E aí você com certeza vai ter um procedimento ali até interno para o compliance da empresa, falar, tá bom, aplica 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, ou até bilhões, como a gente chegou até aqui no Brasil,
nesta campanha, porque passou por um procedimento de compliance, ainda que tudo que está acontecendo na Covid, é muito interessante. A gente tem trabalhado muito e as pessoas que a gente está ajudando, clientes e tal, falam assim, eu preciso disso aqui para ontem, eu preciso da campanha em pé para amanhã, eu preciso da campanha que vai para daqui 2 dias. Me ajuda aqui, pensa no contrato, pensa e tal. E é mais ou menos, e é isso, a gente está correndo contra o tempo, porque a gente precisa ajudar as pessoas. Então, ainda que o procedimento de compliance seja feito de uma maneira acelerada, ele precisa ser feito, né? Então, a gente precisa conhecer quem está organizando tudo isso e como está sendo organizado. Até você falou da live. Quando eu vou, né, uma empresa opta por fazer uma campanha, desculpa, por fazer uma doação, uma pessoa física, uma doação por uma live, antes de você fazer a doação, a live está ali no ar, né? Você consegue ver quem são os parceiros, quem são as pessoas que estão organizando, qual é o agente financeiro. Sim. Dá uma olhada, né? Vê se o caminho, aparentemente o caminho do seu dinheiro é um caminho que faz sentido, né? Isso é interessante analisar também pela perspectiva do que você falou anteriormente. Por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, né? Eles são referências, né? Até da cultura de doação, como você citou. E eu acho que uma das principais consequências, né? Ou questões que apareceram com o Covid é que nem o poder público, nem o poder privado, sozinhos, né, são capazes de enfrentar nada. Então, a sociedade, que é o que compõe, é o elo condutor desses dois, né, dessas duas vertentes que às vezes são colocadas como opostas, mas que na verdade constituem um todo, né? Então, se você como cidadão, né, vai e olha e confere isso e faz com que pessoas que estão se aproveitando desse momento, né, para poder desviar recursos, né, que é um medo de muita gente, eu vou doar para quê, né? O pessoal deve estar roubando. No Brasil ainda tem muito disso, né? Não confiar, né? Então, quando você traz isso, da importância da gente olhar, de cada pessoa olhar, é muito também de uma mudança de cultura, né? De mentalidade, de que depende das pessoas. Não adianta você colocar só para o poder público fiscalizar ou só para o poder privado regulamentar pelo próprio mercado, né? É preciso que os atores na sociedade possam, de fato, fazer com que a cultura de doação mude, né? Eu espero muito que haja futuro para isso, né? E você falou bem da importância dos contratos, né? Da importância do compliance. Então, não é simplesmente, como a gente falou no começo da live, uma transferência de recursos, né? Tem toda a parte de legislação que a gente falou, de tributação, os contratos. As grandes empresas geralmente passam por um processo de compliance para conseguir fazer essa transferência de recursos, né? E aí eu queria saber de você em relação a fora do Covid, né? Vamos supor que a gente esteja no Covid. As empresas, elas têm benefícios, elas têm contrapartidas, né? Como que funciona geralmente isso? Ou não, Tice, geralmente é só realmente o recurso, porque aquela empresa quer dar uma contrapartida social para a comunidade que ela, né, do entorno dela, ou não. A legislação, algumas legislações prevêem que ela vai pagar menos tal imposto, né? Como que funciona? Algumas pessoas têm dúvida de como funciona isso, se as empresas são beneficiadas, né? Se é tudo uma fachada, que na verdade ela doa aqui, poder deixar de gastar ali. Eu queria que você esclarecesse um pouco esse ponto. Bom, o Brasil não é um país forte em incentivos fiscais aí para as doações, né? Não é que nós não temos, nós temos alguns incentivos fiscais. Normalmente, eles são incentivos fiscais que estão ligados a projetos, né? Para pessoas jurídicas, são projetos ligados à cultura, ao esporte, ao fundo do idoso, fundo da criança e do adolescente e os projetos de saúde, que são o PRONON, que é o de oncologia, e o PRONAS, que são para pessoas portadoras de deficiência. Então, esses são os incentivos que a gente tem em regra geral. E aí, quando eu falo cultura, audiovisual e outros tipos de projeto cultural em si. Sim. Então, assim, para quem que é acessível, né, esse tipo de incentivo fiscal? Para a empresa que apura lucro real aqui no Brasil. O que é lucro real? É uma forma, né? As empresas têm formas diferentes de apurar o imposto de renda. Então, as grandes empresas apuram o imposto de renda pelo lucro real, normalmente. Empresas financeiras também têm a obrigação de apurar o imposto de renda pelo lucro real. Então, o incentivo fiscal para a empresa só se aplica para essas. Okay. Não, mas eu tenho
microempresa, eu tenho uma empresa de lucro presumido, eu estou no Simples. Aí Não. sim é o que você falou. Vai doar porque você acredita na causa, porque você é um filântropo, porque você tem um compromisso social, responsabilidade social, ponto. Né? Os incentivos, eles estão ligados, esses todos que eu falei, diretamente ao imposto de renda. Né? Temos incentivos fiscais regionais, que são, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro também tem, muitos outros estados do Brasil também, Bahia também tem, Pernambuco também tem, incentivos estaduais para a cultura e para o esporte. Sim. Então, que beneficiam o ICMS, mas também eles estão nessa mesma lógica de projeto. O que eu quero dizer a lógica de projeto? Uma organização sem fins lucrativos, por exemplo, no caso de cultura, podem ser também empresas da área cultural, apresentam o projeto para o órgão regulador responsável. Então, se a gente está falando de um projeto cultural, atualmente a gente vai para o Ministério da Cidadania, na Secretaria de Cultura. Se eu estou falando de um projeto do Fundo da Criança e do Adolescente, o fundo ele existe nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Então, a organização apresenta um projeto para a secretaria responsável, né, que coordena o fundo, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou Conselho Estadual, que também ajuda na governança do fundo, a ser o gestor do fundo, apresenta o projeto para esse órgão que aprova o projeto para captação de recursos. Então, a gente precisa sempre apresentar um projeto para ter vamos dizer, a ratificação do poder público, né, dizendo assim de uma maneira bem genérica, para depois a entidade conseguir captar recursos. Sim. Quando que a empresa consegue o incentivo fiscal? Quando você tem essa chancela do poder público falando, ok, organização, eu apoio, aprovo o seu projeto e você pode captar recursos, quando a empresa faz a doação, ela normalmente vai receber recibos que são pré-determinados pelo poder público. No caso do incentivo à cultura, tem uma instrução normativa que determina a forma como vai ser esse recibo, ele tem um nome, que é o mecenato, tal. É esse documento que vai, né? Você falou assim, doei 100 mil reais, por exemplo. A empresa doou 100 mil reais. Ela vai receber falando de novo de um exemplo de cultura, esse recibo de mecenato, e é esse recurso que ela vai poder abater do imposto de renda dela. Sim. E ela tem que guardar esse documento. E aí varia, né, de órgão para órgão. Quando a gente está falando de criança e adolescente municipal, então o documento é expedido pela autoridade municipal e quem doa tem que cuidar desse documento por 5 anos, que é o período que a gente precisa, que é o período da decadência tributária. Pessoa física tem incentivo fiscal? Também tem incentivo fiscal. Então, eles são muito parecidos com esses incentivos fiscais que eu mencionei para as pessoas jurídicas. Pessoas físicas, quais são as pessoas físicas que podem doar com algum tipo de incentivo fiscal? Né? E não pela simplificada. Então, você tem que apurar o imposto de renda pela declaração completa. Isso vai te trazer uma vantagem no final do dia. Que eu quero dizer uma vantagem no final do dia. Eu vou recolher menos imposto, meu custo vai ser diferente. Ou seja, se eu tiver feito a doação para um projeto incentivado, eu vou gastar, vamos dizer que eu tenho que pagar 100 de imposto de renda. Por acaso eu vou gastar 90? Não, não vai gastar 90. Você vai gastar os mesmos 100, só que na sua declaração de imposto de renda vai ter um campo lá que você tem o destino do seu imposto. Né? Você faz a doação até 31 de dezembro do ano anterior e no momento da apuração você lança aquilo, só que até 6% do seu imposto de renda devido vai para aquele projeto que você apoiou. Então, assim, no final do dia você vai gastar os mesmos 100. Mas, pelo menos 6% desses 100 que você gastou, você sabe para onde ele foi diretamente. E a grande questão, uma das grandes questões tributárias do país, né? Para onde estão indo, né? Para onde está indo meu recurso? Se você, eu diria que
isso é algo que todo mundo podia fazer, né? Todo mundo que apura a declaração pelo modelo completo poderia fazer, né? Porque tá ali fácil, né? E Sim. hoje em dia, até para quem apoia, né, gosta da questão dos fundos da criança e do adolescente, você pode fazer até o destino ali, no próprio momento em que você está fazendo a sua declaração de imposto de renda, né? Que normalmente vence em abril, esse ano prorrogou, mas assim, estou lá no dia 25 de abril fazendo minha declaração, falei, puxa, não doei para ninguém. Você doa, só que aí você tem o seu limite, é cortado pela metade. Você não vai poder fazer Sim. 6% do imposto de renda devido, você vai poder fazer 3% do imposto de renda devido. Você já vai pagar esse imposto de renda. Então você pega do 100 que você ia pagar, você pega 3 e destina para alguém que você confia, que tem um projeto bacana, que vai investir na formação de crianças, jovens, adolescentes, né? Isso a gente está falando só de criança e adolescente. Então, assim, de maneira geral, aqui no Brasil a gente não tem tantos incentivos fiscais, mas eu acho que vale a pena usar os poucos que nós temos. Não é isso que vai fazer a pessoa mais doadora, né? Sim. Mas se todo mundo fizesse a doação, outro dia, o ano passado, na verdade, eu estava vendo um dado exatamente sobre os fundos do direito da criança e do adolescente e do potencial de captação desses fundos e do que é efetivamente realizado no ano que é recebida de doação de pessoa física. Da capacidade total dos fundos, só 3%, o governo conseguiu captar 3% de 100% de capacidade total do fundo. Então, você imagina, né? Quantas pessoas não doaram nas suas declarações de imposto de renda, não fizeram doações para organizações ao longo do tempo. E aí, de novo, né? Se você conhece o parceiro, se você conhece a organização, não tem por que não doar. Né? O projeto foi pré-aprovado pelo ente municipal ou pelo ente estadual. Você sabe quem é aquela organização, você vai receber o recibo da tua doação, então isso não vai trazer risco tributário para você. Não tem por que não fazer. Então, assim, perfeito. É algo que todos nós poderíamos fazer anualmente. E é importante fazer esse tipo de informação circular, né? Então, a gente tem feito essas lives, né? A gente grava elas e a gente depois circula na internet, no YouTube, né? No Instagram, para que o máximo de pessoas possíveis possam ser, né, atingidas. A gente vai fazer depois os melhores momentos, os compilados dos melhores momentos de cada live, né? As informações mais importantes. Isso é uma informação crucial para que a sociedade possa evoluir, né? Então, para que a gente se utilize desse momento e, ó, você já paga isso, tá? Você só precisa preencher um campo, né? Não é nada, né? Não é um esforço. Mas, às vezes, tem as pessoas que não se importam, né? Sempre vão ter essas pessoas. E as pessoas que não sabem, né? Que desconhecem que isso é possível, né? E que talvez, diante de uma pandemia como essa, né? Tenham sido aflorados mais para o lado, né? De entender que a sociedade é composta por todos e que todos precisam, de alguma forma, né? Alocar recurso para que um país como o nosso saia de um momento desse. Talvez assim a gente possa, circulando essa informação e dizendo, ó, você pode fazer isso em todos os momentos. Você não precisa fazer isso apenas no momento em que já está calamitoso, né? Sim. Até porque a coisa poderia ser amparada anteriormente, se a gente tivesse esses fundos, né, focados anteriormente. Então, o tempo de resposta, né, que a gente chama, o tempo de resposta poderia ser mais rápido. Então, a gente está começando a captar os recursos, para os recursos começarem a ser alocados depois de um mês da pandemia, né, que cresceu muito mais dos recursos das doações. Então, é muito importante que a gente circule essa informação, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, circule essa informação que você viu, né, que você ouviu a doutora Flávia falando sobre isso, sobre a importância da doação pessoa física, né? Não vamos esperar que apenas os grandes empresários, apesar deles terem um papel fundamental, claro, né, na doação, mas nós somos 200 milhões, né? Então, R$1 de 200 milhões. Se cada um doasse R$1, seriam 200 milhões de reais. Né? É sensacional isso, o potencial é incrível. E assim, conheço várias organizações que investem nesse potencial das pequenas doações. Sim. Né? E algo que também pode ser estratégico, né? E aí a gente entra num ponto que eu também gostaria de falar, que eu acho que o que vai acontecer pós-Covid, né? O que eu imagino que vai acontecer para o terceiro setor é que, é claro, acho que a gente vai passar por um momento difícil,
né? Porque você teve uma alocação muito grande de recursos para a pandemia e para os efeitos da pandemia, e talvez faltem recursos para as causas do dia a dia, né? Para aqueles que trabalham com meio ambiente, com oncologia, com N outros projetos. Então, acho que a gente vai talvez ter um período um pouco complicado para as organizações, mas eu acho que esse período complicado vai fazer com que essas organizações também, ou já agora, sabendo que vai diminuir o recurso, olhem para a filantropia e olhem para o investimento social de uma forma mais estratégica. Exatamente na linha do que você falou. Não preciso ter o problema para organizar o fundo. Vamos organizar o fundo antes? Vamos pensar estratégias de captação de recursos antes? Nossa, eu sou uma organização que não consigo fazer grandes projetos, grandes campanhas, não consigo ter uma live, porque eu não vou ter um artista famoso para me captar recursos num único dia, não vou conseguir organizar um show, não vou conseguir fazer uma festa, não vai dar. Então, como que eu vou captar a doação? Então, vamos organizar um programa de pequenas doações e fidelizar as pessoas para que elas me doem pouco, me doem R$ 10 por mês e eu vou prestar contas. Isso é super importante. Sim. Né? A prestação de contas no final. As pessoas precisam, é o que você falou, existe a crise de confiança. Então, a gente precisa também mostrar, aí olhando para o lado das organizações, que elas podem confiar. Porque eu, no final do dia, vou mostrar, eu, enquanto organização, vou mostrar Sim. o fluxo do seu recurso. Ele entrou para mim, para minha conta. Se, eventualmente, eu tive que pagar o ITCMD, porque eu não tenho... Eu sou uma entidade de educação e não tenho imunidade reconhecida no meu estado, ou sou uma entidade de meio ambiente que estou estabelecida aqui em São Paulo, que também não teve reconhecimento de isenção por algum motivo, então eu vou ter o custo do ITCMD. Se eu não conseguir ter o meu parceiro financeiro ali para estruturar a parte financeira do meu projeto, da live, do que for, e eu vou ter que pagar para ele, então eu vou também ter que descontar o ISS. Então, assim, eu vou mostrar o fluxo de dinheiro. Entrou 100, eu tive que pagar custos da operação, que são custos tributários, etc. e tal, para a ponta foi 80. E isso fazer de maneira transparente. E isso vai gerar um outro nível de consciência também, porque as pessoas vão confiar mais. Então, essa filantropia estratégica também, imagino que ela tenda a olhar para o longo prazo, né? No Brasil, a gente tem uma lei muito recente, que é uma lei do ano passado, que é a Lei de Fundos Patrimoniais. Sim. Eu acredito muito na estruturação de fundos patrimoniais como essa filantropia de longo prazo, né? Que a gente não pode usar o valor do principal, então tem que ser, né? A gente tem que captar muitos recursos, porque a organização só vai poder usar o rendimento líquido desse recurso. Mas, assim, daqui 10 anos, se eu começar a captar agora de maneira estratégica, daqui 10 anos, quando a gente tiver talvez uma próxima pandemia, eu já tenho recursos suficientes para gastar só o rendimento, e esse recurso vai ficar mantido para o que for necessário. Né? Eu vou ter aquele principal para dar sustentabilidade para essa organização no longo prazo, para que ela possa socorrer a causa que ela precisar socorrer ao longo do tempo e da existência dela. Seja educação, seja meio ambiente, seja saúde, seja pesquisa. Então, a gente não é agora que veio a crise, puxa, vamos estruturar um fundo patrimonial. Não vai adiantar, você não vai conseguir fazer isso. A menos que você tenha um grande doador que te dê muito dinheiro agora para você consiga fazer isso. Mas você pode estruturar um fundo que vai funcionar daqui 4 anos, 5 anos, e você vai poder endereçar os problemas sociais que você nasceu para endereçar de uma forma sustentável e organizada, prestando contas, né, com compliance adequado, com uma estruturação jurídica adequada. E aí, né, puxando a sardinha para o meu lado, que sou advogada, né, a estruturação jurídica de tudo isso é importante. Porque se a gente não fizer uma estruturação jurídica mínima, a gente vai colocar, se a gente estiver assessorando uma organização, essa organização em risco, que vai ser o nosso cliente naquele momento, ou a gente vai colocar o nosso cliente pessoa física, que tirou um recurso do seu patrimônio para doar, também em risco, ou a gente vai colocar o nosso cliente pessoa jurídica, também em risco. O que vai acontecer? Se eu estou colocando pessoas, potenciais doadores em risco,
né, porque a gente não fez a estruturação da operação de maneira adequada, esse é um doador que vem e não volta, né? Perfeito. Então, se a nossa cultura de doação, que ainda não é fortemente estabelecida, se você tem problemas de estruturação, você tem doadores que vão e não voltam, essa cultura nunca vai se estabelecer. Ela E sempre aí, vai ficar fraca, né? e aí o advogado, mais uma vez, né, a gente falou em diversas lives aqui, a importância, né, do advogado em diversas situações, e essa importância tem vindo muito forte na crise, né? As pessoas precisam se sentir amparadas pela informação, advogados muitas vezes são detentores de informações que não chegam, né, até a sociedade como um todo, né? Eles têm mais acesso a esse tipo de informação, e vocês têm, né, aí que eu falo a classe como um todo, tem a oportunidade agora, né, de se fazer presente e de mostrar que você quer que o Brasil tenha uma cultura de doação, excelente, mas você precisa que aqui haja uma estruturação jurídica adequada, porque doação não é uma coisa trivial, né? Então, mostrar a importância, você que está em qualquer lugar do Brasil, mostrar a importância do seu trabalho, né? Quando você vai aconselhar um contrato, quando você vai fazer uma análise tributária, quando você vai fazer uma análise de direito do consumidor, não importa a vertente, mostrar a importância disso, né? Nos próximos passos do Brasil, é mostrar, além de garantir o cliente, garantir sua renda, né? Que é muito a preocupação de muitos advogados hoje, dos advogados principalmente que não estão em grandes escritórios, né? Autônomos. Essa é a hora de mostrar a importância. O que a doutora Flávia está falando é muito importante. Então, não é simplesmente falar, empresa, doe, sendo que você não estudou a legislação, você não sabe como ela pode fazer, você não tem o conteúdo, né? Então, vamos buscar ajuda nas pessoas que já fazem isso, né? Vamos fazer com que as pessoas que têm a capacidade já de fazer isso, já estudaram sobre isso, o façam. E não coloque pessoas em risco, né? Que é a grande importância de não fazer de qualquer jeito. Então, se você é pessoa física, jurídica, né, ou instituição, procure não fazer de qualquer jeito, né? E eu acho que isso acho que é o grande ponto da live, é a gente entender a relevância da doação, né? Ela tem legislação, ela tem tributação, né? Ela tem que ter contrato. Então, não é uma coisa de simplesmente eu quero dar um dinheiro, tome um dinheiro, né? É muito mais do que isso e diz respeito a todo um sistema. Então, o que eu queria falar, assim, para a gente encerrar aqui, já agradecendo muito a doutora Flávia por essa aula maravilhosa, né? Eu saio daqui muito mais empoderada de informação, tanto para a gente como o Jus Brasil, né? De passar essa informação adiante, como eu, pessoa física, que foi muito clara, né? Suas explicações. Eu acho que a desigualdade social do Brasil, né? A gente fala assim, o Brasil é um país desigual. E a gente para nisso. A gente não vai no ponto adiante, né? Ele é desigual. E o que eu posso fazer para que ele seja bem? Exatamente. Como que eu posso fazer com que os recursos sejam melhor distribuídos? Isso não é papel do governo, isso não é papel da empresa, né? Isso é papel de todas, né? De todo o conjunto social. Então, é papel do governo, é papel da empresa e é nosso papel fazer com que a nossa renda, né, que já é desigual, possa ser melhor distribuída. E tem muita gente sentindo isso agora no corona, né? Eu queria ajudar de alguma forma, eu sinto que eu posso ajudar. Você pode ajudar sempre. Você pode ajudar em todos os momentos, né? Essa desigualdade social, essa desigualdade de recursos, enquanto uma pessoa não tem sequer R$ 2 para se alimentar e outra pessoa tem um patrimônio, né, de 200 milhões, 500 milhões de reais, essa desigualdade está na conta das pessoas, né? É papel de você enquanto ser. Então, eu acho que o grande ponto aí é tratar a doação com a seriedade que ela merece ser tratada, né? Não com trivialidade, pelo contrário, e focar muito para que a gente se sinta responsável por isso. Então, se você se sentiu responsável por isso, depois dessa live, você procure saber quais são as formas legais, né, que você pode fazer isso. A gente falou aqui da doação via imposto de renda, né, que é um valor que você já paga, que você vai estar garantindo que você está aplicando aquele valor em algo que você realmente acredita, e aí você não vai ter mais aquela desculpa de não sei para onde meu dinheiro vai. E quem sabe ampliando isso, esses 6% não se tornem 10%, não se tornem 15%, né? E a gente possa aumentar um pouco mais o poder da população, né, daqui para frente em relação a isso. Então, eu queria agradecer muito, doutora Flávia, mais uma vez. Obrigada de verdade, né, por ter passado por todos esses pontos. E eu deixo aí o espaço aberto para você fazer suas últimas considerações, mas já agradecendo em nome do Jus Brasil muito. Nossa, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade e o convite,
né? Eu acho que você falou uma coisa que para mim é muito importante. Acho que hoje, no momento em que a gente está vivendo no Brasil, a desigualdade efetivamente aflorou de um jeito como acho que nunca, né? Então, a doação é um ato de responsabilidade, né? O que eu estou fazendo para ter uma sociedade melhor? Para ter um país mais justo, mais equânime, né? E que todas as pessoas tenham acesso às coisas básicas, né? Os direitos básicos do cidadão que estão lá garantidos na nossa Constituição Federal, né? No artigo 5º e no artigo 6º, que são os direitos sociais, como educação, saúde, meio ambiente, lazer, tá? Então, assim, vamos fazer alguma coisa. Aquilo que está ao nosso alcance, seja como profissional de assessorar os nossos clientes de maneira adequada para que eles possam fazer as campanhas, os projetos e realizar isso com segurança, seja como pessoa física que a gente pode doar, seja como representante de uma pessoa jurídica que também pode doar. O que a gente está fazendo para ter um país melhor? Então é isso que eu deixo como a última mensagem. Super, super obrigada. Foi muito bacana, Tícia. Muito bacana. Espero encontrar vocês hoje às 19 horas. A gente tem mais uma live, a última live. A gente tem há 30 dias aí seguidos, né? Há um mês seguido com live todos os dias, justamente para disseminar conteúdo de qualidade, combater a desinformação e empoderar a sociedade com conteúdo relevante, né? Esse é nosso foco. A missão do Jus Brasil é conectar pessoas à justiça e a gente acredita que isso é possível através da informação. Então, muito obrigada a todo mundo e a gente se vê na próxima live. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.